que era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gratidão. Eu queria que diminuíssemos as luzes, nós vamos passar um vídeo nesse instante. Queria a sua máxima atenção para ele. Acompanhe. Quem não gosta de Beethoven, né? Ainda mais com músicos de Viena, na Áustria. Mas se você observou bem no começo, havia um músico com o seu baixo, o seu contrabaixo ali, né? E ele estava aguardando um sinal para começar. E o sinal veio com uma garotinha que colocou uma moeda no chapéu. E ali ele começou a tocar esta música. E aí outros músicos vieram se chegando, e muitos outros, e depois um grande coral, e tudo por causa de uma pequena moeda. E todos aplaudiram, todos ficaram embevecidos com aquele cenário, mas aquele chapéu só ficou com uma única moeda. Nós reconhecemos nisso muitas vezes o nosso papel. Aplaudimos, gostamos, apreciamos, mas não contribuímos. Não damos a nossa participação. A gente não vai correr o chapéu aqui, não. A gente não precisa disso. Mas a gente quer a participação de todos. A gente não quer apenas irmãos, irmãs, que fiquem assistindo a música, as peças, e se encantando e admirando, mas gente que realmente participa. Gente que contribui integralmente no reino de Deus com seus dons, talentos, seu tempo, seus recursos econômicos também. Esta é uma oportunidade de fazermos frente àquilo que Jesus colocou nesta situação que lemos agora há pouco, em que 10 pessoas foram abençoadas, só uma voltou para dizer muito obrigado, Senhor. As outras ficaram encantadas com o que havia acontecido, mas não vieram a agradecer de todo o coração.
nós vamos apresentar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, e queremos, ao ensejo disso, cantar o hino 63, que nos fala sobre as muitas bênçãos das quais temos sido objeto. Louvemos o nome do Senhor, entoando o hino 63. Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Só as mulheres. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Os homens, quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já. Vamos ficar em pé, vamos cantar todos. As crianças estão convidadas para virem à frente para o culto infantil. Seja o teu combate logo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Poucas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Senhor Jesus, não nos achamos num teatro que está ao ar livre para acompanharmos qualquer apresentação artística. Estamos em culto, culto é oferecimento, e a Te oferecemos antes de tudo o nosso coração, e a integridade da nossa vida, e a totalidade do nosso ser. Acolhe, ó Deus, o ofertório que Te fazemos agora, simbolizado por meio dos recursos que aqui são colocados, mas que trazem consigo a dedicação dos nossos corações. Faze, ó Deus, que esta sementeira se multiplique em frutos muito abundantes. Abençoa os infantes que vão ouvir a Tua palavra, como também a nós que aqui ficaremos para receber o ensino das Escrituras. Em todo, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Profundidade,
seus caminhos. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Queremos trazer a lembrança apenas duas questões bastante rápidas para os irmãos. A primeira delas, que essa semana nós temos 2 encontros associados aos grupos familiares da igreja. Essa área que ainda está um pouco estacionada, o ano começa agora depois do carnaval, e então nós teremos aí o treinamento dos coordenadores e vice-coordenadores, terça-feira, a partir das 19h30, com café para quem vai vir do serviço, para quem vai vir do trabalho, pode vir, vai ter um cafezinho às 19h30, e 20 horas nós estaremos dando início ao treinamento, à reciclagem, ao workshop, com os coordenadores e vice-coordenadores dos diversos grupos familiares que a igreja tem, isso na terça-feira. Na quinta-feira nós teremos o segundo encontro, que é voltado apenas para os preletores. Você faz parte do grupo de preletores, 49, 47 aproximadamente preletores que nós temos disponíveis para os grupos. Você deve vir participar do treinamento. Nós estaremos dando uma visão genérica sobre estudo bíblico tópico, textual, indutivo, temático, e seria bastante importante a sua presença nesses 2 encontros, cada um no seu devido momento, os coordenadores na terça e os preletores na quinta-feira. Então, lembre-se disso, porque quarta-feira da outra semana, domingo que vem, nós vamos reafirmar este aviso, nós teremos a abertura num culto de quarta-feira à noite, de todos os grupos familiares presentes ali no nosso templo, lá na frente, certo? O outro aviso que a gente gostaria de passar para os irmãos, começou nessa quinta-feira, 15 horas, o nosso encontro de fé e de oração e de louvor e de estudo da palavra de Deus, chamado Conhecendo, Celebrando o Sobrenatural de Deus. Do Carnaval à Páscoa, nós teremos 7 quintas-feiras, e nessas 7 quintas-feiras, a cada uma dessas quintas-feiras, nós estaremos estudando um milagre de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João você tem apenas 7 sinais, 7 milagres realizados por Jesus, e cada uma dessas quintas-feiras nós estaremos estudando um desses milagres. A abertura foi quinta-feira passada, o preletor foi o reverendo Juarez, nós estivemos meditando sobre João capítulo 2, quando Jesus na festa de casamento transformou a água em vinho. Foi um momento muito gostoso. Nós tivemos 3 vezes mais público do que nas nossas programações normais de quinta-feira, e vai aí o desafio para você. Nós tivemos inclusive uma coisa sui generis, né? Nós tivemos o grupo de louvor de pastores, né? Com o Cornélis na batuta, né? O Cornélis na batuta, mas o Samuel, o Lúcio, o Arthur, o Juarez e eu ficamos de step, mas os demais participaram do louvor. Então venha participar conosco. Você que não trabalha nessa hora, hoje de manhã eu tive informação de algumas pessoas que chegaram e falaram: pastor, eu vou ter uma folga durante o dia de almoço, eu vou tirar o meu almoço para vir no culto de quinta-feira, né? Eu falei: puxa, coisa boa, né? Coisa boa. Então, algumas pessoas estão aí se mobilizando para participarem destas 7 semanas de oração e louvor na presença do Senhor. Participe com a gente. A nossa reflexão nessa noite está baseada no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, os verdadeiros discípulos. O tema da nossa igreja este ano é uma comunidade modelo, uma igreja modelar, referencial, paradigmática, modelo.
e dentro dos diversos bimestres que nós temos durante o ano, esse primeiro bimestre, o desafio, você tem aí o boletim em mãos, você pode ver que o desafio do primeiro bimestre é uma igreja discipuladora, uma comunidade discipuladora, e nós gostaríamos de abordar essa temática nessa noite, na leitura desse texto. Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé, para que a gente realizasse a leitura alternadamente. Eu vou iniciar, os irmãos responderão, e leremos juntos o versículo de número 7, o versículo final, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Juntos, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Senhor, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A tua palavra é preciosa mais do que muito ouro depurado. Por isso, Senhor, quando nós nos ajuntamos em adoração, ó Deus, à grandeza do teu ser, nós também queremos ouvir a tua voz para o nosso coração. Ministra, Senhor, fala conosco. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, de cada família, os desafios de sermos cristãos, ó Deus, de uma sociedade pós-cristã. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e nos esclareça nessa hora a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. O que é ser cristão hoje? Hoje de manhã, reverendo Juarez, numa das mensagens da manhã, disse que ele era cristão desde a época em que não era de bom tom ser cristão. Hoje é moda, mas muito tempo atrás isso não era a realidade, era um traço nas estatísticas, algo que era até visto com maus olhos. O que é ser cristão hoje? O que era ser cristão no passado? Quero passar algumas cenas para vocês sobre o que é ser cristão ontem e o que é ser cristão hoje. Ontem, por exemplo, você tinha cristãos que sofriam por amor de Cristo, homens e mulheres não diferentes da gente, que temiam o Senhor e que eram levados às arenas romanas, que serviam de espetáculo a todo o povo. As pessoas se deliciavam vendo leões, vendo gladiadores dilacerarem homens, mulheres, velhos, crianças, mulheres grávidas, e estas pessoas estavam ali não por outro motivo, não haviam roubado, não haviam sonegado impostos, não haviam feito mal a ninguém, tão somente porque traziam em seus corações um compromisso: Jesus Cristo é o Senhor, não era César o Senhor. Ontem sofriam por amor de Cristo, e hoje, o que é ser cristão? Pare de sofrer, venha para a igreja da libertação, seus males serão tirados, sua dor de cabeça, sua dificuldade, a sua encravada, sua cárie no dente lá do fundo, tudo será resolvido. Pare de sofrer. Cristianismo ontem e hoje. Ontem, cristianismo também tinha essa cara.
Pastor Batista Martin Luther King Jr., alguém que sonhou um sonho difícil de ser sonhado. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os meus filhos, com os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos, se assentarão à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que as minhas 4 filhas, minhas 4 crianças pequenas, vão um dia viver em uma nação onde não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Sonhou e morreu por conta do seu sonho. O seu sonho não era um sonho egoísta, era um sonho de justiça social, que pudesse transformar toda uma sociedade. E 40 anos depois, um negro é eleito na nação americana, 40 anos exatamente depois, como presidente dos Estados Unidos da América. Ontem, essa era a realidade. E hoje, qual é o nosso sonho? 7 segredos para o homem ficar rico, segundo a administração de Jesus. As 3 bênçãos produzidas por João 3,16: multiplicação, ressurreição dos finanças e Pentecostes. E aí depois tem mais, a transformação da cultura, do homem cauda para o homem cabeça. E aí por diante. Que sonho é esse? Sonho de carros importados, BMWs, Lamborghinis, casas na praia, mansões em todos os cantos. Como mudou o nosso cristianismo? Como mudou? Será que o que é que mudou? A palavra ou a nossa forma de viver o Evangelho? Quero ler para vocês, pode virar a tela, uma mensagem escrita por um pastor presbiteriano que estava no Senegal, está preso há 100 dias, exatamente hoje, se completaria 100 dias. Pastor José Dilson, a carta que ele escreve diz o seguinte: queridos e muito preciosos irmãos, como sabem, hoje, dia 6, estão fazendo 90 dias, hoje é dia 16, 100 dias que estamos presos por causa da palavra da verdade, por causa do caminho que seguimos e daquele em quem cremos. Temos certeza, porém, que a nossa aflição nesse tempo está muito longe de ser comparada às aflições que Jesus passou por nós. Bendizemos e louvamos ao Senhor, porque estas singelas aflições têm servido para a salvação de vários prisioneiros, bem como temos testificado a muitos do seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Temos tido a oportunidade de distribuir centenas de Bíblias, folhetos e Novos Testamentos, mesmo presos. Há muitas histórias e experiências a contar, sei que terei muito para compartilhar com cada um. Já por 31 anos tenho compartilhado das boas novas do Evangelho, não só no Brasil, mas há 22 anos aqui na África. Agora estes procurador e juiz me deram um novo público. Fui acorrentado, não literalmente, mas preso juntamente com as pessoas que eu jamais teria acesso a compartilhar-lhes em uma outra situação. E com certeza, eu jamais escolheria estar aqui por minha livre e espontânea vontade. Porém, durante esses 3 meses aqui, tenho visto muitos experimentarem a nova vida e outros a estar duplamente livres. Que alegria! Oremos para que a palavra pregada encontre guarida nestes corações sedentos e que nem os pássaros, nem os espinhos, nem as pedras façam estas sementes serem destruídas, mas sim que a seu tempo o Senhor possa dar o crescimento. Nos dias mais angustiantes, o Senhor é a nossa força. E assim por diante, a carta se estende, são 3, 4 longas páginas, belas páginas de alguém que ama Cristo Jesus e alguém que sofre pelo Evangelho e alguém que não abre mão do seu compromisso com Cristo. Nessa noite, eu gostaria de pensar com vocês exatamente sobre essa temática. O que acontece na caminhada de um verdadeiro discípulo? Sem os entulhos das religiosidades atuais que estão desviando, distorcendo, como há pouco vimos do ontem para hoje, o que de fato deve ser uma caminhada
do verdadeiro discípulo. O texto que nós lemos nessa noite nos leva não para as páginas do Novo Testamento, mas para o Antigo Testamento. E o texto também fala de discípulo, de gente que seguia a palavra de Deus, de gente que se guiava pela fé em Cristo Jesus. Nesses dias eram discípulos de profetas. Elias e Eliseu haviam começado um trabalho de orientação, de discipulado com pessoas, e haviam começado um seminário, inclusive, quando o machado caiu dentro do rio, e Eliseu fez flutuar o machado, e ali estava um trabalho de discipulado muito tenro, muito iniciante, mas ao mesmo tempo muito eficaz. O texto nos apresenta que uma das esposas, uma das mulheres de um desses discípulos, chega-se para Eliseu com um problema muito sério. O seu marido havia morrido, e ele era discípulo de Eliseu. O texto é bem claro no versículo 1, dizendo: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, que estava contigo, que andava contigo, que aprendia contigo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês nessa perspectiva do texto sobre o verdadeiro discipulado, pode virar a página para a gente, é que o verdadeiro discipulado tem em Deus o seu verdadeiro socorro. O verdadeiro discípulo tem em Deus o seu verdadeiro socorro. É interessante olharmos para esse texto dentro da perspectiva do que é que muitas vezes as perseguições, as adversidades, as crises geram no coração do homem. Se há alguma coisa capaz de produzir amargura, revolta, tristeza profunda, são as crises que nós temos dentro da percepção teológica. Quando nós olhamos para os Salmos, nós encontramos o Salmo 77, Asaf, que era um homem de Deus, um ministro de Deus, um homem que compunha salmos, canções ao Senhor, em profunda crise teológica. Passava aperto econômico, aperto financeiro, a sua conta bancária estava em vermelho, o seu IPTU, o seu IPVA estavam sendo atrasados, ele não tinha como fazer frente às despesas do início do ano, dos seus dias. Mas ao mesmo tempo que ele passa por essa angústia de privação, ele olha ao seu lado, aquele vizinho safado, arrogante, trapaceiro, injusto, andando de BMW, viajando para fora do país, comendo nos melhores restaurantes, vestindo roupas de grife, e ele diz: eu não consigo entender, eu sou temente ao Senhor, eu vivo uma vida justa e piedosa, e passo um aperto danado, e esse cabra safado anda para cima e para baixo, arrotando toda sorte de pomposidade. E o que acontece com Asaf? Ele começa a questionar no Salmo 77, esqueceu Deus de ser benigno? O que foram feitas das misericórdias do Senhor? Esqueceu-se Deus das suas promessas? Ele começa a questionar com angústia na sua alma, em tempos de aflição, as bênçãos de Deus. Ora, não para por Asaf. Vamos olhar a esposa de Jó. A esposa de Jó viu os seus filhos crescerem debaixo do pastoreio do patriarca da casa de Jó. Jó acordava de madrugada, sacrificava pelos seus filhos, acaso tivessem eles pecado diante do Senhor, e ele então cuidava dos seus filhos. Era um homem piedoso, e a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ora, no capítulo 2, o quadro de Jó, que era o maior de todo o Oriente, Jó era homem rico, próspero, dono de fazendas, campos, gados, servos, propriedades sem fim. Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades, perdeu tudo, perdeu a sua saúde, e o que sobrou naquela contextualidade foi o coração amargo de uma companheira, que disse para Jó: o que é que você está esperando? Amaldiçoa Deus e morre. As adversidades da vida muitas vezes têm um poder muito grande de produzir, de infundir revolta, apatia no coração das pessoas que estão à caminhada junto com Cristo. Ana, que foi mãe de Samuel, Ana, esposa de Eucana,
ela não conseguia gerar filhos, ela não tinha maldição sobre si, não tinha um demônio instado sobre ela, não tinha absolutamente nada, apenas Deus resolveu lhe fechar a madre. E Penina, a outra mulher do seu esposo, porque Ana não lhe dava filhos, era possível que o marido contraísse outras núpcias para gerar descendência. E Penina produzia filhos aos montes. E esta mulher, ano após ano, perturbava Ana, perturbava e instigava, e Ana entrou em depressão, não comia, não bebia, só chorava de tristeza. E ela sobe ao templo para complicar a situação. O pastor Eli, que passava por ali, vê aquela mulher agarrada à pilastra do templo, chorando, mexendo os seus lábios, vermelha de tanto chorar. Tem aquela mulher por embriagada e diz: ô bêbada, afasta de ti a bebida forte. Aquela mulher que já trazia sobre si toda uma tristeza, de uma crise, de problemas, de privações. Ela ainda tem que responder ao líder eclesiástico, dizendo: não bebi bebida forte, não me tenhas por mulher bêbada, tenho buscado e derramado a minha alma diante do Senhor. Queridos, Noemi é outro exemplo. Seu marido, Elimeleque, sai da terra de Judá e vai para Moabe, porque havia fome sobre a terra de Judá. Ele vai pensando em perspectivas novas, horizontes dilatados. Ele imaginava a possibilidade dos seus filhos estudarem num Harvard, numa outra escola qualquer, fora do país. É a grande chance dos meninos. Quando eles viajam, o pai morre. E aí fica aquela mulher com 2 filhos. Os filhos se casam na terra estrangeira. E o que acontece? Morrem logo em seguida. E aí fica aquela mulher desamparada, em terra estrangeira, sem cidadania alguma, humilhada, e o texto diz que ela traz amargura no coração. Ela pede para mudar o seu nome, ela diz assim: não me chamem mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para esse texto que temos em mãos nessa noite, o que nós vemos era uma mulher passando pelo vale da sombra da morte. Ela havia perdido o marido. No contexto do Antigo Testamento, o marido era o provedor, era o sustentador, é aquele que dava o norte, a orientação para os filhos, mas também o sustento dentro de casa. O marido havia falecido, era discípulo de Eliseu. Mas não bastasse isso, essa tragédia, os meninos estavam sendo levados como escravos por causa da dívida que ela havia contraído para manter a casa. Tragédia. Isso aqui nos ensina, queridos, que ser discípulo de Cristo não nos vacina de passarmos pelos vales da sombra da morte. Quantas vezes nós temos privações, provações, tentações, aflições na nossa caminhada? Quantas vezes nós adentramos, às vezes, ao espaço de adoração com o coração apertado, outras tantas nós nem queremos ir na igreja, nós não estamos dispostos a sorrir para ninguém, porque a nossa alma está triste, amargurada, revoltada. Há algumas pessoas que a gente encontra por aí e que estão atravessando dias sucessivos, intensos, tempestades prolongadas na sua história e que se transformaram em verdadeiros poços de amargura. A pessoa abre a boca e destila fel, não consegue falar coisa alguma boa, porque a alma está amargurada. Essa mulher tinha tudo para estar nessa situação. Ela não tinha horizonte futuro, e ela tinha um passado trágico, e ela tinha um presente assustador. O que é que lhe esperava? Verdadeiro discípulo é aquele que tem em Deus o seu verdadeiro socorro. Esta mulher, ela vai atrás do profeta. Ela poderia abdicar de tudo, ela poderia dizer: Deus não tomou conta da minha casa. Esse profetinha de meia tigela que tem aí não vale nada, porque se fosse de Deus, teria orado, meu marido não teria morrido, a situação teria se consertado dentro de casa, mas eu vou lá para os Baais, para os Baalins, para os Astarotes, porque Deus de Israel não faz coisa alguma por mim.
Mas ao invés dela semear nessa direção, de amargurar e vomitar toda a sua angústia, ela vai buscar em Deus o seu verdadeiro socorro. O Salmo diz, no Salmo 121, o poeta sacro diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As grandes promessas da palavra de Deus estão associadas com esse tema. O tema do socorro na vida, nas tempestades, nas provações e privações do rebanho de Deus. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão, porque eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te guarda, que com a minha destra segura a sua vida. As promessas de Deus estão associadas com o tema do socorro. Uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Em segundo lugar, o verdadeiro discípulo de Deus tem na palavra de Deus a sua segura direção. Não apenas busque em Deus o seu socorro, não apenas busque em Deus a sua fortaleza, como o pastor Juarez pregou no culto hoje de manhã, o Salmo 46, ainda compartilhei com ele, falei, a minha mensagem vai na mesma direção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas a segunda questão é que nós temos na palavra de Deus a sua segura direção para a nossa vida. Se você olhar comigo para o texto do capítulo 4, você vai ver, ela foi procurar Eliseu, ela foi buscar o homem de Deus, o representante de Deus, a pessoa que simbolizava materialmente, visivelmente, a relação com Deus. Ela vai buscar Deus na pessoa de Eliseu, o profeta de Deus. Ela vai expor a sua dor, a sua angústia, a sua crise, a sua provação, a sua privação. E Eliseu diz assim para ela: o que é que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem mais nada, não tem cadeira, não tem mesa, não tem prateleira, não tem fogão, não tem mais nada, sobrou apenas uma vasilha de azeite. E aí Eliseu diz assim para ela, como palavra do Senhor para aquele coração: pede emprestadas as vasilhas, às vizinhas, aos amigos, quantas você puder, pede emprestada, e vai pingando o azeite. À medida que aquelas vasilhas se encherem de azeite, coloca à parte. Se você observar bem, ela obedece, mas ela não entende absolutamente nada do que é que Eliseu estava querendo com aquilo. Tanto que depois que ela enche todas as vasilhas, ela diz: olha, eu estou devendo, meus filhos vão ser levados, meu marido continuou morto, mas eu estou com a casa cheia de azeite. E aí Eliseu diz assim para ela: agora vende o azeite e paga a sua dívida. Ela fez tudo aquilo sem entender por quê, mas ela obedeceu. Ela viu na palavra do homem de Deus, ela viu na palavra de Deus a orientação segura para os seus passos. Muitas vezes nós queremos primeiro entender, racionalizar, para depois obedecer, quando a dinâmica da palavra é a contramão disso. Primeiro se obedece, porque enquanto a gente obedece, a bênção de Deus desce e a vida aqui na terra floresce. Primeiro obedece. O problema é que às vezes a gente não entende aonde Deus quer chegar. Nós mal conhecemos o presente, temos um vislumbre bastante assim difícil do passado, mas queremos entender tudo do futuro. Deus disse para aquela mulher, por intermédio do homem de Deus: pede vasilhas emprestadas, pinga azeite. Ela não entendia absolutamente nada do que ela estava fazendo. Eis a surpresa dela, quando as vasilhas se encheram todas, e ela volta para Eliseu dizendo: olha, continuo na mesma, mas estou com a casa cheia de azeite. E Eliseu disse: agora vende o azeite. Mas ela havia obedecido, sem ter a oportunidade de ter entendido. Queridos, há muitas pessoas que primeiro querem ver para depois crer. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram, os que obedeceram, sem muitas vezes teologizar, sistematizar,
racionalizar a palavra de Deus. Há uma terceira e última lição que o texto nos apresenta. O verdadeiro discípulo tem no favor de Deus a generosa provisão da sua vida. O verdadeiro discípulo tem em Deus o seu verdadeiro socorro. O verdadeiro discípulo tem também no favor de Deus a generosa provisão da sua vida. As vasilhas estavam cheias. A mulher daquele discípulo volta para Eliseu e lhe indaga: o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Duas coisas interessantes sobre a provisão de Deus nesse texto. Primeiro, Deus não dá nada para desperdício. Terminou a vasilha, não tinha mais vasilha, o azeite parou de multiplicar, parou de transbordar, parou de multiplicar e de encher as vasilhas. Nenhuma gota caiu para fora, nada foi desperdiçado. Deus não nos abençoa com provisão para que nós desperdicemos as coisas. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. O problema é que muitas vezes na teologia atual, dos discípulos atuais, o pão nosso não nos satisfaz. Tem que ser um pão com manteiga, porque só pão não vale, né? Tem que ser pão com manteiga. Agora, se tiver melhor ainda, o ticket celestial, restaurante, é melhor ainda. O problema é que hoje nós queremos abundância para desperdiçarmos, para jogarmos fora. E muitas vezes nós não damos o devido valor à generosa provisão de Deus, porque nós estamos acostumados numa cultura de descartáveis, de jogarmos fora, de trocarmos, de jogarmos no lixo com grande facilidade. O texto nos apresenta, em primeiro lugar, que acabaram-se as vasilhas, cessou a multiplicação do azeite. A segunda questão é que tudo que Deus faz em termos de provisão é sempre suficiente para as nossas necessidades. O texto diz assim, que ela foi ao homem de Deus, e ela disse: olha, acabou, o azeite parou de multiplicar, e acabaram-se também as vasilhas. Aí Eliseu pergunta para ela, veja lá no texto, quantas foram as vasilhas, quantos litros você tem dentro de casa, vamos fazer aí a conta. Não foi isso que Eliseu disse para ela? Não. Eliseu disse assim para ela: vende, paga a dívida e viva do resto. Na cabeça de Eliseu, o que Deus faz é sempre suficiente para nós fazermos frente às nossas dificuldades. O problema é que às vezes a gente não paga a dívida. Deus multiplica o azeite, a gente vende o azeite, aí a gente pega aquela grana toda na mão e fala: pô, você está vendo esse dinheirão todo? Aquela viagem que eu estava querendo fazer com a patroa de 25 anos de casado, e aí vai fazer a viagem com os meninos, vai para Disney, e aí quando volta, o credor vem e pega as crianças, né? E leva como escravo, e aí começa a choradeira: ah, Senhor, me desamparou. Não, Deus não desamparou, você gastou errado aquilo que Deus te deu, você gastou de maneira equivocada. Deus dá as coisas corretamente, no seu devido lugar. O Eliseu não precisou nem perguntar para a mulher quanto era, ele já sabia que daria para pagar a dívida e para viver os outros anos de uma maneira modesta, singela, como discípulo de Jesus e não como pastor das igrejas evangélicas da atualidade. Deixa eu fechar nossa reflexão. Tantas outras qualificações, como no culto das 11, pastor Juarez nos apresentou, mas eu queria fazer um desafio para você nessa hora. Que tipo de discípulo você é? Nós vimos o discípulo do passado, que morria às vezes dentro de uma arena, pregando o evangelho, sendo dilacerado por leões, mas tendo em Deus o seu socorro,
na sua palavra orientação segura, e no poder do Senhor, na generosa provisão de Deus, o seu sustento. Nós temos os discípulos da atualidade, que esbanjam, que gastam, que parem de sofrer. Que tipo de discípulo você é hoje? Eu queria te convidar a um momento de oração. Nós estamos vivendo um momento muito sério na história do cristianismo, um divisor de águas. Se você perguntar para qualquer pessoa leiga quem são os evangélicos do Brasil, não somos nós. São aqueles que falam da prosperidade, do parar de sofrer, de gastar o dinheiro com abundância de maneira descontrolada. Jamais aqueles que têm em Deus a sua provisão diária, a orientação segura para a sua vida e o seu socorro em todo o tempo de adversidade. Às vezes você está passando por tribulações, e você liga a televisão buscando socorro, buscando um conforto, e o que você encontra é a crise que Asaf encontrou. Você está passando privação, você está passando essa situação, é porque você não tem fé em Deus, é porque você deu lugar para o diabo na sua vida, é porque tem pecado na sua casa. Eu queria ver qual desses 3 problemas aquela pobre viúva trazia sobre si. Nenhum deles, porque é uma outra esfera de ser discípulo de Jesus. E eu queria te convidar para um momento de oração. Às vezes seu coração está aí revoltado, amargurado, chateado, com as tempestades, com as ondas bravias do mar, as procelas da vida. Você tem que buscar em Deus o seu socorro, e às vezes está tão difícil acreditar, no meio de todo esse temporal, que Jesus vai vir andando e vai te livrar da tempestade na hora certa. Eu queria orar por você nessa hora. A palavra de Deus é para ser crida e obedecida, mesmo que você naquele momento inicial não consiga entender para onde é que ela está te levando. Ela está te levando aos pés de Jesus. Mas em terceiro lugar, a provisão de Deus é suficiente em todo o tempo. Em todo o tempo. Reveja a sua forma de vida, reveja os 7 pecados capitais, a sua gula, a sua bebedice, as outras tantas coisas que estão compostas na luxúria e outras coisas mais de soberbo, porque de repente numa dessas questões é o gargalo e o ralo para onde estão escoando os recursos da provisão de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, não é tão simples seguir o Senhor, nunca foi e nem nunca será. Mas, ó Deus, nós vivemos numa sociedade que não nega o nome do Senhor, mas que distorce, apresentando de maneira muito sutil, ó Deus, torções da verdade que são muito mais prejudiciais do que a afronta direta e clara. Iludem pessoas, enganam corações, semeiam, ó Deus, no meio de muitas vidas, a apatia, a indiferença, a revolta e a amargura. Deus, nós em nome de Jesus, nessa noite estamos estudando a Tua Palavra, porque a semelhança muitas vezes desta mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, vivemos lutas, tragédias, crises, provações, privações, aflições, tentações, tempestades, e a Deus, nós queremos nos assegurar nas mãos do Senhor. O Senhor é o nosso socorro em todo o tempo. Deus é o nosso socorro em toda situação. O Senhor é, ó Deus, a palavra que nos orienta em meio, Senhor, aos temporais da vida, onde não conseguimos perceber na estrada as marcas para conduzirmos os nossos carros. O Senhor é a luz, é a orientação segura, que nos leva para o porto seguro, para os braços do Senhor. Dá-nos, Senhor, de fato, a observância, a obediência da Tua Palavra, e a confiança de que, ó Deus, os recursos do Senhor são suficientes, não são desperdiçados, mas precisam ser melhor aproveitados, para a glória do Teu nome, e dignidade do ser humano como aquele lar. Abençoa as nossas vidas, leva-nos para os nossos lares,
guardados, ó Deus, por Ti na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você é uma botija para ser cheio do único óleo que nós precisamos, que é o do Espírito Santo, porque de fato o que nós carecemos é ser cheios de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Você pode cantar isso conosco no hino 221. Faze-me um vaso de bênção, uma vasilha, uma panela para sermos cheios da presença do Senhor e assim sermos bênção aonde nós estivermos indo. Fiquemos em pé, louvemos o nome do Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso dirigido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Nós queremos desejar a todos uma feliz semana. Aqueles que começam a aula amanhã vão dormir cedo para acordar cedo. Os que já começaram, a mesma coisa. Mas nós não queremos que você vá embora assim atropeladamente. Hoje nós retomamos o nosso tempo de comunhão e sociabilidade no pavilhão, a cargo nesta ocasião pela SAF, e nós vamos ali então desfrutar não apenas dos quitutes, mas da comunhão fraterna. O reverendo Carlos vai nos despedir com oração e bênção. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, e temos a certeza, Senhor, que Tu tens nos guardado de todo o mal, sustentado, abençoado e dirigido as nossas vidas, e que o Senhor, ó Deus, continue a nos preservar no meio, Senhor, de tantas tempestades da vida, que possamos sempre, confiados no Senhor como nosso socorro, guardados nas direções seguras que a Tua palavra nos apresenta, e também, ó Deus, estribados na generosa provisão, possamos seguir adiante,
levando a boa palavra por onde quer que o Senhor nos levar. Que assim, Senhor, seja durante não apenas esse dia que está se concluindo, mas durante toda essa semana e mês, até a volta de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o eterno Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. O sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, que a vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos, que Deus te segure nas tuas mãos. Vamos cumprimentar-nos a paz de Cristo.